O mistério sobre o mar. Era uma noite abafada na fenda do Bikini. A água gelada do fundo do oceano parecia mais densa e até os peixes nadavam mais devagar. Os corais, que antes exalavam cores vibrantes e alegres, estavam opacos, como se algo estivesse corroendo sua essência. A cidade, normalmente um local de risadas e travessuras, estava estranhamente quieta. Bob Esponja, como sempre, estava em sua cozinha no Siri Cascudo, fritando hambúrgueres, enquanto o som suave do grill o embalava. Mas algo estava diferente naquela noite. O silêncio era pesado demais. Ele não sabia o motivo, mas sentia como se uma sombra pairasse sobre ele. A luz no restaurante piscou, uma falha que durou apenas um segundo, mas o suficiente para ele sentir um calafrio. Ele tentou ignorar, focando no seu trabalho. Mas então, o telefone da cozinha tocou, o que não era comum àquela hora. Bob Esponja pegou o aparelho, sua mão levemente tremendo. Alô? A voz do outro lado da linha era distorcida, como se estivesse passando por um túnel de água suja. Bob Esponja, estamos vendo você, dizia a voz, suas palavras soando como se fossem feitas de bolhas estourando. O pânico instantaneamente tomou conta de Bob Esponja, mas ele tentou disfarçar. Quem é? Perguntou ele, tentando manter a calma. Você não vai conseguir escapar, nem o Skeward, nem o Patrick. Vocês todos estão... A ligação caiu abruptamente antes que a voz terminasse. Bob Esponja colocou o telefone de volta na base, sentindo o estômago embrulhado. Ele sabia que algo estava errado, mas não conseguia entender o quê. Era como se o oceano em torno da fenda do Bikini estivesse mudando. Ele olhou pela janela da cozinha e viu algo se movendo na escuridão da noite. Uma forma escura, movendo-se nas profundezas. Mas o que era? Ele se afastou da janela, passando a mão pela testa suada e olhou para o relógio. Era tarde, mas ele não conseguia mais se concentrar no trabalho. Bob tinha lhe prometido que iria encontrá-lo para uma noite de diversão na cidade, mas ele sentia que precisava de um tempo sozinho para refletir sobre tudo o que estava acontecendo. De repente, um estrondo ecoou por todo o restaurante, fazendo as paredes tremerem. Ele correu até a porta de saída e, ao abri-la, foi recebido por uma escuridão total. O céu estava sem estrelas e o mar parecia mais negro do que nunca. Ele deu um passo para fora, sentindo o frio da água nas pernas, mas hesitou. Algo não estava certo. De dentro da água surgiram formas que ele jamais imaginara. Eram sombras indistintas e deformadas que se moviam como se tivessem vida própria. Ele tentou chamar Patrick, mas o som da sua voz parecia ser engolido pela escuridão. Uma dessas formas então se aproximou. Era uma criatura enorme, com tentáculos que se estendiam até o fundo do mar. O corpo parecia translúcido, como se não fosse completamente real, e os olhos brilhavam de uma maneira macabra, como faróis de um navio perdido. Ele tentou recuar, mas suas pernas estavam como que presas ao fundo marinho. A criatura ergueu um tentáculo e Bob Esponja, em um pânico sem controle, olhou ao redor em busca de uma saída. Mas o que ele viu foi algo que o fez parar. Todos os peixes da cidade estavam parados, imóveis, com os olhos arregalados e o olhar vazio, como se estivessem sendo controlados por algo ou alguém. Bob Esponja! A voz distorcida de antes sussurrou, ecoando de todos os lados. Você está em perigo! Todos estão. A cidade não será mais a mesma. Bob sentiu o peso da água aumentar ao seu redor, como se o próprio oceano estivesse querendo engolir a cidade. Ele tentou nadar, mas a correnteza parecia puxá-lo de volta.
Ele olhou para os seus amigos, esperando encontrar alguma ajuda, mas o que ele viu foi algo que o fez parar. Patrick, normalmente sorridente e desajeitado, estava parado também, mas seus olhos estavam vazios e seu corpo era rígido, como se não fosse mais o Patrick de sempre. Bob teve uma sensação de desespero. Ele se virou para fugir, mas a sombra se aproximava mais rápido, cada vez mais perto, até que ele viu um brilho vermelho vindo das suas profundezas. A última coisa que Bob Esponja ouviu antes de perder os sentidos foi a voz novamente. Ninguém pode escapar da escuridão. Bob Esponja acordou em um lugar frio e úmido. Não era o Siri Cascudo, nem sua casa, nem qualquer lugar familiar. Ele estava deitado sobre uma superfície gelada e sua cabeça latejava com a dor da pancada que levou ao desmaiar. Ele tentou se mover, mas seus braços estavam pesados, como se algo o segurasse. Quando abriu os olhos, percebeu que estava em um ambiente desconhecido. Tudo ao seu redor era escuro, mas com uma luz esmaecida, como se estivesse em um fundo profundo do oceano. A água parecia ter uma cor negra, quase sólida, e o som do mar parecia abafado, como se ele estivesse em uma cápsula submersa. Ao levantar a cabeça, viu figuras ao longe. Ele reconheceu imediatamente Patrick e Squidward, mas algo estava muito errado. Patrick, o amigo de longa data, estava de pé, mas com a postura rígida e os olhos vidrados, como se fosse uma marionete sendo controlada. Squidward estava ao lado dele, mas seu rosto estava pálido e inchado, como se tivesse sido submerso por dias a fio. Ambos estavam imóveis, como se esperassem por algo. Bob Esponja tentou chamá-los, mas sua voz soou fraca, abafada pela pressão da água. Ele olhou ao redor desesperado e viu que estava em uma espécie de prisão submersa. Havia paredes de vidro ao seu redor e, através delas, ele podia ver as formas sombrias nadando nas profundezas. Elas se moviam de forma fluida, como se estivessem se alimentando das correntes do mar. O medo começou a crescer dentro dele, mas ele tentou se acalmar. "Patrick! Squidward!" Bob gritou, mas suas palavras estavam mais fracas a cada segundo. Seus amigos não reagiram. Ele tentou se mover para alcançar a borda do vidro, mas sentiu como se algo o estivesse prendendo em seu lugar. Quando olhou para os tentáculos escuros que estavam se enrolando ao seu redor, ele percebeu que não estava sozinho. A criatura que ele vira anteriormente estava agora dentro da prisão, sua forma monstruosa se esticando pelas paredes de vidro. Seus olhos vermelhos brilhavam e sua boca, cheia de dentes afiados, se abriu lentamente, emitindo um som gutural. Bob sentiu o pavor subir pela espinha. Ele tentou nadar mais rápido, mas a água estava como que o puxando para baixo. Ele sentiu um aperto no peito, uma sensação de sufocamento, como se o mar estivesse tentando engoli-lo. Ele tentou gritar novamente, mas sua voz era engolida pela pressão das águas. E então, uma silhueta emergiu da escuridão. Era uma figura alta e encapuzada, com um brilho vermelho emanando dos seus olhos. Sua presença causava uma onda de frio que gelava até a espinha de Bob Esponja. O ser se aproximou lentamente da prisão e uma risada profunda ecoou pela caverna submersa. "Você ainda não entende, Bob Esponja", disse a figura, sua voz grave ressoando como um eco distante. "Este lugar nunca foi seguro, nunca foi para você. Você e seus amigos sempre viveram nas sombras do que realmente acontece aqui. E agora, vocês serão parte de nós."
Bob Esponja olhou para o ser, sua mente rodando com uma mistura de medo e confusão. Ele não sabia o que aquilo significava, mas sentia que a fenda do biquíni, sua casa, estava perdida. Ele não entendia como, mas sabia que não havia mais como voltar atrás. A figura estendeu a mão em direção a Bob e, naquele momento, uma onda de dor percorreu seu corpo. Ele tentou gritar, mas a dor o silenciou. A prisão submersa parecia ficar mais apertada e as paredes de vidro começaram a se distorcer, como se o próprio ambiente estivesse sendo moldado pela vontade dessa entidade desconhecida. "Você está preso, Bob Esponja", disse a entidade. "Não há mais fuga." A água ao redor dele começou a se transformar numa substância viscosa e escura que o envolveu lentamente. Ele tentou lutar, mas seus movimentos estavam ficando cada vez mais lentos, como se estivesse sendo consumido pela própria escuridão. "Você e seus amigos serão meus para sempre", disse a voz, antes de tudo se tornar um borrão. A escuridão estava total. Bob Esponja, agora envolto na substância viscosa, não conseguia mais distinguir onde o mar começava e onde ele terminava. O pânico se transformava em desespero. Sua mente estava em um estado de frenesi, tentando entender o que estava acontecendo, mas não havia lógica que pudesse explicar aquela realidade distorcida. Ele sentia como se estivesse afundando em um abismo sem fim, sem a esperança de escapar. Mas então algo mudou. Uma luz pequena e tênue apareceu no fundo, como se fosse um farol no meio do caos. A escuridão ao seu redor parecia se afastar por um momento, e Bob conseguiu recuperar um pouco de lucidez. Ele nadou em direção à luz, seus movimentos lentos devido à substância pegajosa que o envolvia. Cada braçada parecia mais difícil do que a anterior, mas ele continuava a nadar, com uma força que ele não sabia que possuía. Conforme se aproximava da luz, a figura encapuzada reapareceu diante dele, bloqueando seu caminho. Seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade aterradora, e sua presença era como um peso sobre os ombros de Bob. A criatura estava ali, mais poderosa do que nunca. "Você não pode escapar, Bob Esponja", disse a entidade, sua voz gélida e profunda. "A fenda do biquíni está perdida e todos vocês serão parte do que está por vir." Bob, agora enfraquecido e com o medo dominando seus pensamentos, tentou resistir, mas seus movimentos estavam se tornando mais fracos. A criatura ergueu a mão e uma onda de dor percorreu o corpo de Bob, forçando-o a se ajoelhar, sua respiração ficando cada vez mais difícil. Foi então que uma voz familiar ecoou na escuridão. "Bob! Bob Esponja! Você não está sozinho!" Era Patrick. Bob, com o último vestígio de força que restava, olhou em direção à voz e viu uma silhueta familiar se aproximando da luz. Patrick, apesar de seus olhos vazios, estava lutando contra a mesma força que o controlava. Sua expressão era de sofrimento, mas havia algo de esperança no seu olhar. "Patrick, não posso", murmurou Bob, a voz quase inaudível. Patrick, com um esforço visível, conseguiu se aproximar de Bob. Ele estendeu a mão e, com um sorriso fraco, disse: "Não é tarde demais, Bob. Nós temos que lutar juntos." A figura encapuzada rugiu, a raiva transbordando de sua voz, enquanto a substância viscosa começou a se agitar violentamente. Mas algo estranho estava acontecendo. A luz que emanava de Bob e Patrick parecia estar ganhando força e as sombras ao redor deles começaram a se dissipar. "A luz não pode derrotar a escuridão! Nada pode!" gritou a criatura. Mas a luz crescia cada vez mais. Foi então que algo inesperado aconteceu. A água ao redor de Bob e Patrick começou a brilhar, como se estivesse sendo purificada.
As sombras que envolviam a prisão subaquática começaram a se desfazer, como poeira sendo levada por um vento forte. Bob sentiu uma força renovada em seu corpo. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que precisava seguir em frente. Com a ajuda de Patrick, Bob conseguiu se levantar e, juntos, eles nadaram até o ponto onde a luz parecia mais intensa. A entidade encapuzada tentou impedi-los, mas uma onda de energia explodiu da luz, lançando a criatura para longe, fazendo com que ela fosse engolida pela escuridão profunda. A prisão de vidro ao redor de Bob e Patrick se quebrou, como se fosse de cristal frágil, e a substância viscosa se dispersou, deixando-os livres. Bob sentiu um alívio momentâneo, mas ele sabia que a luta ainda não havia terminado. A Fenda do Biquíni, sua cidade natal, estava mudada para sempre. "Precisamos sair daqui, Patrick", disse Bob, sua voz firme apesar de tudo que havia passado. Patrick olhou para Bob com um semblante sério, algo raro para ele. "Você tem razão. Não podemos deixar que esta escuridão nos consuma." Enquanto nadavam para a superfície, uma sensação de paz momentânea os envolvia, mas o futuro da Fenda do Biquíni ainda estava em jogo. Eles sabiam que não poderiam fazer isso sozinhos. A cidade, assim como eles, estava à mercê de uma força que não compreendiam totalmente. Mas uma coisa era certa: a batalha ainda não havia terminado. Algo mais sombrio e perigoso ainda se escondia nas profundezas do oceano, esperando o momento certo para emergir. "Isso não acabou", disse Bob Esponja, olhando para as águas escuras que se estendiam à sua frente. "A verdadeira escuridão ainda está lá fora." E, com essas palavras, eles mergulharam na escuridão das profundezas, prontos para enfrentar o que fosse necessário para salvar sua cidade. A Fenda do Biquíni nunca mais seria a mesma, mas Bob Esponja e seus amigos estavam mais preparados para o que estava por vir. A Fenda do Biquíni estava silenciosa. A cidade que costumava ser vibrante e cheia de vida agora parecia uma sombra do que era. As ruas estavam vazias, os restaurantes fechados e os moradores, como Bob Esponja e seus amigos, se escondiam nas sombras, temendo o que poderia surgir das profundezas do mar. O céu, normalmente claro e azul, estava coberto por nuvens escuras, como se o próprio ambiente estivesse se moldando ao medo e à escuridão. Bob Esponja e Patrick estavam em uma caverna submarina, onde se reuniram com os poucos sobreviventes que restaram, incluindo Squidward, que parecia ter sido afetado de maneira irreversível pela presença da entidade. Seus olhos continuavam vazios, e seu corpo, agora frágil e enfraquecido, estava em um estado de apatia completa. Eles tentaram falar com ele, mas suas palavras não alcançavam mais sua alma. "Não podemos mais esperar. A Fenda do Biquíni não vai sobreviver a isso se ficarmos aqui", disse Bob olhando para Patrick com determinação nos olhos. "Precisamos destruir a origem dessa escuridão antes que seja tarde demais." Patrick, sempre otimista, mas com uma seriedade no rosto que raramente mostrava, assentiu. "Você está certo, Bob. Não podemos deixar a escuridão consumir a cidade. Vamos dar um fim a isso." O ponto de origem da ameaça estava claro agora. A entidade maligna, a figura encapuzada que havia controlado a cidade, estava ligada a uma caverna subaquática, mais profunda e escura do que qualquer lugar que eles já haviam explorado. Era ali, nas profundezas abissais, que a força sombria se escondia, aguardando o momento de emergir e tomar o controle total. Bob Esponja e Patrick, com o coração pesado e a mente em guerra, partiram para a caverna. Eles sabiam que a missão seria perigosa, mas não havia outra escolha. O destino da Fenda do Biquíni estava em suas mãos. A viagem para a caverna foi longa e tensa. A água ao redor deles parecia cada vez mais espessa e pesada, como se estivesse tentando retê-los. Cada bolha que subia à superfície era uma lembrança da crescente pressão sobre eles. As criaturas marinhas, que antes eram amigáveis e inocentes, agora pareciam hostis, suas formas deformadas e distorcidas pela presença da escuridão. Elas se moviam furtivamente, observando cada passo dos heróis. Finalmente, chegaram à entrada da caverna, um buraco escuro e profundo no fundo do oceano, onde nenhuma luz alcançava. A sensação de terror era palpável e o frio era quase insuportável.
Bob Esponja e Patrick trocaram um olhar, um breve momento de entendimento silencioso. Eles estavam prestes a enfrentar algo que poderia destruir tudo o que conheciam e amavam. A entrada da caverna estava guardada por uma barreira de energia negra, pulsante, como se a própria essência do mal estivesse ali, protegendo a entrada. Bob Esponja tentou se aproximar, mas foi repelido pela energia. "Não é tão simples, Bob Esponja", disse a voz familiar, ecoando da escuridão. A figura encapuzada apareceu diante deles, mais imponente do que nunca. "A fenda do biquíni já é minha, e você está apenas adiando o inevitável." Bob Esponja, com a raiva queimando dentro dele, respondeu: "Eu não vou deixar você destruir minha casa. Isso acaba agora." A batalha que se seguiu foi como nada que Bob Esponja já havia experimentado. A entidade usava a escuridão ao seu redor para se multiplicar, tornando-se uma sombra em cada canto da caverna, atacando com tentáculos negros e ondas de energia pura. A força da escuridão era esmagadora, mas Bob e Patrick lutaram juntos, confiando um no outro mais do que nunca. Enquanto Patrick distraía a entidade com suas piadas e truques, Bob Esponja encontrou uma pequena abertura na barreira de energia negra. Usando sua habilidade única, ele conseguiu criar uma pequena fissura e, com o último esforço, pulou para dentro da caverna. Lá, no fundo mais profundo da caverna, uma grande esfera negra flutuava no centro, irradiando uma energia opressiva. Era a fonte da escuridão. Bob Esponja sabia que, se destruísse essa esfera, a entidade perderia seu poder. Com o coração disparado, ele nadou até a esfera, sentindo a pressão aumentar, quase sufocando-o. Ele usou todo o seu ser para fazer o que nunca pensou ser possível: invocar a luz dentro dele. A luz da amizade, da esperança e da resistência. Ele se concentrou em tudo o que amava sobre a fenda do biquíni, em sua cidade, em seus amigos e, finalmente, em sua própria alma. A esfera começou a brilhar com uma intensa luz, ofuscante. A escuridão que a envolvia começou a se desintegrar, como se estivesse sendo consumida pela própria luz de Bob Esponja. A entidade gritou, uma raiva frenética na sua voz, mas era tarde demais. A energia negra que a cercava começou a se desvanecer. Isso não é possível!" A voz da entidade ficou mais fraca, mais distante. Com o último golpe de luz, Bob destruiu a esfera. A caverna inteira estremeceu e a escuridão foi completamente banida. A figura encapuzada desapareceu, sua forma dissolvendo-se na água como se nunca tivesse existido. Bob Esponja e Patrick nadaram para a superfície, exaustos, mas com um sentimento de vitória. Eles haviam derrotado a entidade e restaurado a paz na fenda do biquíni, mas sabiam que a cidade nunca mais seria a mesma. A luta contra as trevas sempre estaria à espreita, mas por enquanto a luz havia prevalecido. A fenda do biquíni começou a se recuperar. A luz voltou a brilhar e os peixes voltaram a nadar livremente como se nada tivesse acontecido. Os habitantes da cidade, embora marcados pelo que haviam vivido, estavam agradecidos pela coragem de Bob Esponja e Patrick. A paz, ao menos por agora, havia voltado. E Bob Esponja sabia que, enquanto a fenda do biquíni estivesse sob sua proteção, nunca faltaria esperança. Patrick, acho que o que nós realmente precisamos é continuar lutando por nossa casa", disse Bob com um sorriso cansado. "Sim, Bob, vamos sempre estar aqui para salvar a fenda do biquíni, sempre!"